Saudações, bravos aventureiros! Eu sou o Barão Macieira e este é o Estúdio do Cachimbo Filosofal, o seu canal de reviews de livros e jogos e brevemente de outros livros também, por que não? No vídeo de hoje vou analisar as minhas aventuranças por Night of Necromancer, ou, mais acessível, a versão brasileira, Noite do Necromante, certo? Vamos analisar como foi a minha jogada, o que pensar desse livro, se vale a pena esta aventura e muito mais. Continue acompanhando o vídeo, mas antes peço a você que curta, que compartilhe, que comente e que ative o sininho das notificações. E também não deixe de visitar o nosso blog das Aventuras Fantásticas, que está aí nas descrições. Eu participo desse blog fazendo reviews deste livro e de muitos outros, tá certo? Então, vamos lá. A Noite do Necromante. Night of Necromancer teve a sua publicação realizada pela editora Wizard no Reino Unido em 1º de abril de 2010. Então já faz 24 anos. E a Wizard, ela já havia feito uma linha de livros-jogos, aproximadamente 30 livros já haviam sido publicados, entre eles alguns inéditos, como Uivo do Lobisomem, O Olho do Dragão, Ossos Sangrentos. Mas então ela decidiu reiniciar do zero. E aí ela fez uma segunda linha de livros-jogos, uma segunda republicação, onde a diferença principal é o tamanho dos livros, a diagramação, as capas, né? E a disponibilidade de ter jogadores prontos, personagens prontos, para você já ir direto para a aventura sem precisar rolar dados. Então, nessa segunda leva, ela já havia publicado até 2010 8 livros. 6 eram livros já clássicos, todos os fãs já sabiam, já conheciam, já haviam jogado na década de 80. Então ela lançou Cidade dos Ladrões, A Cidadela do Caos, O Feiticeiro da Montanha de Fogo. E veio com uma aventura inédita, o Algoz da Tempestade, que eu analisei no último vídeo. E agora, Night of Necromancer, Noite do Necromante, seria o seu segundo livro-jogo inédito dessa linhagem, a segunda linhagem aqui de livros-jogos. Na conta principal, esse seria o 64º livro-jogo da série Fighting Fantasy, 64º livro-jogo oficial da série, tá certo? Bom, o autor é, claro, adivinha, quero que vocês adivinhem, dou um pastel e uma coca se vocês adivinharem quem é. Jonathan Green, exatamente, Jonathan Green, que vem sendo aí o principal escritor, o mais produtivo dos autores que analisamos até aqui nos últimos vídeos, né? As ilustrações são de Martin McKenna, que também é inseparável do autor, na verdade. Ó, vou mostrar aqui só mais os desenhos dele, e você logo vai perceber que este livro, ele, quando tem Martin McKenna, geralmente é terror gótico, né? Olha que coisa impressionante. É terror gótico, uma aventura sombria. E aqui a gente captura bastante isso, tá? Ele é meio Ravenloft. Quem jogou esse RPG vai saber do que eu tô falando. Beleza. A capa também é do McKenna. E em português, a Jambô também teve aí seus últimos lançamentos. É o 27º livro aqui da linha brasileira, Noite do Necromante. A capa é de Joaquim Silva. A diagramação da capa, o design, é Samir Machado. E a tradução fica a cargo de Victor Luck. Victor Sortudo. Tá aí a edição brasileira da Jambô. Esse aqui é mais fácil de adquirir. Vocês podem achar em qualquer site aí da internet.
de livros e jogos. Bom, vamos então à análise. A Noite do Necromante é um daqueles livros-jogos que faz jus ao título, pois é uma aventura com elementos de horror gótico que dura exatamente uma noite. E que noite, pessoal! Aqui o jogador interpreta um cavaleiro cruzado da terra de Valzinor, um feudo do reino de Rotherstone, no mundo antigo, que é o segundo continente mais conhecido de Titã, depois de Alança. Retornando de uma cruzada recente contra o mal em Batória, você é emboscado por um acólito da morte, que é esse personagem aqui da capa, e seus servos, remanescentes do exército maligno contra o qual você enfrentou. E você morre graças a um disparo de cristal lançado aí pelo acólito da morte direto em seu peito. No entanto, seu fantasma permanece neste mundo, enquanto o seu corpo permanece exposto em uma vala próxima. É nesta forma espectral, fantasmagórica, que você inicia sua busca por vingança contra aqueles que estão por trás da emboscada que lhe tirou a vida. Então, esse é o plot inicial, esse é o roteiro inicial que dá andamento à aventura, tá? Desse jogo a gente então interpreta um cavaleiro cruzado morto em uma emboscada e você na maior parte do tempo está morto, exatamente. Você interpreta aqui um fantasma do seu corpo em busca de vingança contra aqueles que lhe ceifaram a vida. Ao longo de uma noite, você explora uma região que lembra o interior medieval da Inglaterra, assombrado por mortos-vivos, demônios e coisas ainda piores do que você próprio, em uma paisagem inspirada em Ravenloft, onde você pode dar de cara até mesmo com um caçador de fantasmas, o Joseph Van Richt, irmão do Van Richt lá do livro do lobisomem. A Madame Zelda, também do mesmo livro, faz uma participação especial aqui. E podemos visitar nessa terra de Valzinor cemitérios, florestas assombradas, uma vila muito suspeita, mas o destino do herói certamente será alcançar o coração do castelo Valzinor, onde estão escondidos os vilões que lhe tiraram a vida. E aí você pode pensar, que lugar horrível de se viver, não? Sim, mas nem sempre foi assim. O problema é que o necromante do título está fazendo uma atividade que está despertando o mal naquela área. E todos os tipos de mortos estão se agitando, estão voltando à vida por conta das atividades necromânticas do vilão, tá? Aqui o autor incorpora muitos elementos do folclore europeu. É um cenário vividamente retratado, dando vida à terra favorita de Jonathan Green no mundo de Titã, que é o Rotherstone. Rotherstone, que já apareceu em Spellbreaker, já apareceu em Knights of Doom, tá? Então, Ossos Sangrentos também já apareceu. O Rotherstone é o cenário favorito aí do Jonathan Green. Como fantasma, não lhe será permitido adquirir itens materiais, mas o jogador logo perceberá que poderá adquirir algumas habilidades especiais, como voar, passar pelas paredes, arremessar coisas nos inimigos como se fosse um poltergeist. Entretanto, você tem uma habilidade muito importante que é fundamental para ganhar o jogo, que é a de incorporar e assumir o controle aí, de outras pessoas. Você assume o controle do corpo de outras pessoas. Tá? Alguns NPCs que aparecem, ele dá várias opções, né? Você pode incorporar aqui em mulheres, em homens, em cavaleiros. E você pode, por meio do controle do corpo físico, pegar itens, por exemplo, tá? E ter um enfrentamento mais contundente contra criaturas materiais, coisa que o seu fantasma estaria mais limitado a fazê-lo, tá? Finalmente, após explorar o castelo, o jogador descobrirá que o Carmelengo Urtank é o necromante do título. Carmelengo, para quem não sabe, não é camareiro, como muita gente pensa. O Carmelengo, ele é um cargo administrativo que era muito comum na Idade Média Europeia
E o Carmelengo, ele cuida do tesouro de um nobre. Ele é tipo um tesoureiro, né? Ele cuida dos bens de um nobre, tá? E esse Carmelengo Untenque, então, ele é o vilão. Ele que é o necromante. Ele que te traiu, assumiu o controle do castelo e está agora por trás das atividades necromânticas de Valzinor. Ele é um necromante, um sumo sacerdote de um culto da morte que adorava o Rei das Sombras. E foi responsável pela morte do herói, além de ter sido responsável por massacrar toda a população de sua vila natal, Festfen, para receber o poder de prolongar sua vida de forma não natural, como resultado de um pacto com os deuses das trevas. Então o necromante daqui, ele também, apesar da aparência jovem, ele tem dezenas, talvez centenas de anos. Você não sabe, tá? O seu principal objetivo é sacrificar a irmã do protagonista para trazer ao plano terreno o Rei das Sombras, que é uma espécie de demônio do mundo inferior. À medida que o tempo da invocação se aproximava, os preparativos secretos de Untenque levaram a um aumento massivo da atividade espiritual em Valzinor, trazendo fantasmas, espectros e mortos-vivos para assombrar a Terra. Untenque também convidou a Ordem dos Cavaleiros do Sudário Negro para Valzinor para ajudá-lo a assumir o castelo e preparar a invocação. Para remover o grande obstáculo final em seus planos, ele mandou assassinar o mestre do castelo quando eles voltaram para casa, mas a crescente presença necromântica na Terra fez com que esse plano saísse pela culatra. Por quê? Porque essa atividade necromântica que vai te trazer a vida. Você acaba voltando à vida, voltando dos mortos como um fantasma, em busca da sua vingança por causa aí da crescente atividade espiritual na região, graças ao Untenque. Untenque em inglês é desagradecido, né? Faz todo sentido. É um traidor. Então, o objetivo final aí do vilão da história é trazer de volta aí o Rei das Sombras, sacrificando a sua irmã para isso. Como já foi dito, você é obrigado a adquirir um corpo humano para algumas partes da aventura, o que é essencial para chegar ao fim. Há, contudo, algumas inconsistências, como exemplo, no momento que o autor exige que você descubra detalhes que você já deveria saber. Tem um momento, por exemplo, quando você está lá no castelo, você, para conseguir ter a companhia do seu cão de estimação, que vai te acompanhar e é útil nas batalhas, porque ele atrapalha os inimigos, você tem que saber o nome desse cão, que é dito no background, no início. Mas isso é uma coisa que você já precisaria saber. Tá? Ele é teu cão de estimação, como é que você não lembraria disso? Então, é uma coisa que poderíamos chamar de furo de roteiro. Então, ao longo do livro você é instruído a anotar dezenas de planos de palavras-código em resposta a eventos ou escolhas que o seu personagem fez. Essas palavras, que a gente também pode chamar de bandeiras, vão afetar suas reações ou situações. Então o livro não se trata exatamente de achar itens especiais. Tem também itens especiais, mas o objetivo do livro é você conseguir essas palavras-código. E como é que você consegue essas palavras? Você não consegue pegá-las materialmente, tá? Porque elas são do capricho do autor. Essas palavras são adquiridas quando você se relaciona com os NPCs. Então, quando você conversa com um determinado personagem, quando você derrota um determinado inimigo, quando você entra num local chave do castelo, por exemplo. Então você consegue adquirir essas palavras-código que tem ali a função de causa e efeito. Se em determinado momento do livro você tiver essa palavra, você vai conseguir entrar, por exemplo, num aposento secreto, do qual não poderia entrar sem essa palavra. Ou vai poder enfrentar com mais facilidade um inimigo muito poderoso, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona essas palavras-código. E quem já jogou livros do Jonathan Green estará acostumado a elas. Esta campanha, no entanto, é muito bem projetada em comparação a qualquer outro trabalho dentro da série. Não há necessidade de falhar um teste fácil para adquirir o item essencial, e existem vários caminhos que podem ser utilizados para chegar ao final, ainda que você não tenha todos os itens especiais. Embora não tê-los, pode tornar a aventura muito difícil. Como resultado, temos uma aventura não linear que convida à rejogabilidade, sendo muito divertida de jogar. É um livro bem gordo,
né, e pesado. Temos aqui, ó, 450 referências, tá? 450 parágrafos. Vou mostrar aqui para vocês o último parágrafo, tá? Aqui o último parágrafo, 450 referências. Normalmente os livros-jogos têm 400 referências, mas ele é muito interativo. Você realmente entra no personagem, conforme você vai andando pelo castelo, ele vai te contando informações sobre sua vida, né? Que você teve um pai que morreu aos 70 anos e que você brincava com sua irmã em determinadas áreas do castelo. Então ele é muito interativo, ele vai fazendo com que o seu personagem ganhe uma certa vida, né? Que ele não seja só um personagem, um genérico, um guerreiro genérico, tá? Teve um porquê de você ter se ausentado tantos anos do castelo e por que as coisas mudaram quando você voltou. Estatísticas. A única estatística nova desse livro é o fator vontade, que vou mostrar aqui para vocês, que ele inicia em 6, tá? Tá aqui vontade, e ele inicia em 6. Basicamente, você vai enfrentar diversos desafios na sua forma fantasmagórica e diversas criaturas mortas-vivas. Se sua vontade for alta, você vai ficando mais forte. Então você vai conseguir, inclusive, interagir mais no plano material, por conta dessa força de vontade. Agora, se sua presença for baixa, sua vontade for baixa, a sua presença espiritual na Terra também será fraca e você vai tender a desaparecer e direto para o mundo dos mortos. É assim que funciona. Ele também tem um mecanismo legal de save points, que seria salvações, né? Como assim? Se você morrer ou perder uma batalha, não significa o fim da história. Você é transportado para um outro local e você pode continuar a aventura a partir dali. Ou em determinados momentos, se você perder, se sua energia chegar a zero, você é levado para a Terra dos Mortos. E mesmo na Terra dos Mortos, você pode barganhar com a morte e voltar para a Terra. Por quê? Porque a morte também quer um tanque, que está enganando a morte já há muitos anos, né? Então, tem disso, tem essa mecânica muito bem feita pelo autor Jonathan Green. Há muitas reviravoltas, tá? Para encarar, e alguns encontros são memoráveis, como a luta contra um golem de fogo aqui, que é muito maneira. Tem um bicho que aqui está escrito como o demônio do mar, mas ele tem toda a forma de um peixe bípede. E a rainha aparição, a rainha esqueci o nome, é Wrath, né? Rainha Wrath, que aparece no subsolo do castelo. Tem um carrasco zumbi. Então, uma série aqui de criaturas fascinantes. E claro, tem o próprio Rei das Sombras, que é talvez aí o vilão final que você tem que enfrentar, tá? Vou mostrar aqui para vocês só mais algumas imagens, porque é justamente delas que a gente vai falar agora, sobre as ilustrações. O Cavaleiro Fantasma. Aqui tem a Ferreira do Castelo. Ela é uma NPC boa, tá? Ela vai te ajudar. E na arte da capa e na arte interna temos a presença, claro, do companheiro inseparável de Jonathan Green, o sempre talentoso Martin McKenna. Que não precisa de comentários, né? Acho que a gente já sabe muito sobre ele. É o meu desenhista favorito. Ele fez muita arte gótica, ele contribui principalmente com os livros, jogos mais voltados para o terror, como A Vingança do Vampiro, Noite dos Necromantes. A arte aqui está muito caprichada, com monstros bizarros, um mais criativo que o outro, e ouso dizer, talvez aí um dos seus melhores trabalhos à frente da Fighting Fantasy. Essa referência aqui, essa imagem da referência 81, ela ganhou um prêmio, tá? Quer dizer, não é exatamente um prêmio. O autor da ilustração ganhou aí uma espécie de prêmio. Por quê? A Wizard lançou uma espécie de concurso onde quem fizesse a melhor caracterização de si mesmo ia ganhar um espaço numa das imagens. Aí um fã, lá em 2010 ou 2009, ele fez
o melhor desenho, né? Ele se disfarçou de bruxa e mandou a foto pra editora. E aí o Martin McCann incluiu aqui nessa ilustração, tá? Mas achei isso muito maneiro, né? A capa da Wizard é isso mesmo, tá? É o Acólito da Morte, que é o responsável por te tirar a vida, mas ele é só um capanga, tá? Ele serve ali, no caso, a um tanque. E você não enfrenta mais. Você só enfrenta uma vez, ele foge e, curiosamente, você não enfrenta mais até o fim do jogo. Tá? E aqui a capa brasileira do Joaquim Silva, que é mais colorida, né? Um esqueleto aí de chamas sendo invocado. Então, muito bacana também essa capa aqui, parte de trás, tá? A Noite do Necromante não é uma aventura muito difícil, pois o verdadeiro caminho pode ser encontrado sem muitas dificuldades. Mas é uma campanha incrível, com uma mecânica de jogo totalmente diferente de qualquer outro Fighting Fantasy. E com um roteiro muito divertido, bem amarradinho, aprovado tanto pela crítica literária quanto pelos fãs. Certamente A Noite do Necromante figura como um dos grandes clássicos da maior série de livros-jogos do mundo, tá? É um livro que requer aí um pouco de paciência por parte do leitor, que ele tem uma mecânica diferente, né? Você começa em desvantagem, porque você já começa morto, mas depois o livro vai evoluindo, vai ficando muito bacana e tem uma conclusão bem satisfatória. Ok, gente? Então é isso. Fico por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Beijos e até a próxima. Tchau.